Olá, estamos em mais uma das nossas aulas de escola dominical e eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a reforma protestante. Entendermos um pouquinho sobre o que foi isso, como foi que aconteceu, algumas coisas assim. Então, vamos focar nessa aula desse domingo sobre essa reforma protestante da qual nós fazemos parte histórica e entre outras coisas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, em nome de Jesus, buscamos o Senhor para falar no nosso coração, para abençoar essa aula, para falar no coração de cada um o significado verdadeiro dessa reforma, quais são os seus efeitos nos dias de hoje, como foi que isso aconteceu, enfim, pedimos a sua bênção sobre as nossas vidas, Senhor, aqueles que estão assistindo e sobre a vida desse que vos fala. Peço que o Senhor abençoe de tal forma que eu possa ser usado como uma ferramenta nas tuas mãos, Senhor. Abençoa e vem falar conosco sobre tudo isso que queremos compreender um pouco mais e compartilhar com os nossos irmãos. Fala conosco, Pai, agora que vamos compartilhar a nossa tela, que o Senhor esteja com cada um de nós aqui. E isso nós pedimos ao Senhor que fale conosco, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Temos aqui, então, a nossa reforma protestante. Ela tem o significado, eu coloquei aqui para mostrar para vocês. Nós temos um selo, em 2017, foi feito um selo da reforma de Martinho Lutero, que em 2017 se comemorava 500 anos. É claro que hoje, 2020, nós estamos comemorando 503 anos de reforma. Então, como é que essas coisas foram, né? Então, precisamos entender, né? No século XVI, a Europa foi abalada por uma série de movimentos religiosos e que contestavam, naqueles dias, os dogmas da Igreja Católica e a autoridade do Papa. Havia um conflito muito grande, né? Existia um instrumento chamado bula papal, e que passavam para todas as igrejas, e elas deveriam seguir à risca, né? Os padres deveriam seguir à risca aquela bula. Então havia um descontentamento geral. Estes movimentos, conhecidos genericamente, né, como reforma, foram sem dúvida de cunho religioso, né? Todos esses movimentos que nós podemos verificar aqui. E assim, então, no entanto, estavam ocorrendo, ao mesmo tempo que as mudanças na economia europeia, né? Os burgos, eles surgem nessa época, né? E então eles vão se formando, vão se juntando, e da onde então nós temos a chamada ascensão da burguesia. E isto ocorre, né, de alguma maneira, como algumas correntes do movimento reformista já estavam adequadas às necessidades religiosas da burguesia, porque a burguesia tinha as suas necessidades e aquilo que eles queriam como uma religião. Aí, ao valorizar o homem empreendedor, a pessoa que, vamos entender de uma forma simples, é uma pessoa, o empreendedor é aquele que ele abre um negócio, ele executa e ele quer ganhar dinheiro com o seu negócio. É como alguém, por exemplo, que pega um terreno, constrói ali uma padaria, ele monta essa padaria, ele começa a vender pão, e ele, é claro que ele quer ganhar o seu dinheiro, e o seu lucro, ele quer ter o seu lucro. E isso começa a acontecer com o pensamento da burguesia, né? Então, os homens eram empreendedores a justificar a ideia de lucro. E isso não cabia para a Igreja Católica, mas para os protestantes
antes isso era bastante lógico, né? Agora, isso, o lucro no dinheiro ou de qualquer forma sempre foi condenado pela Igreja Católica. Era pecado ter isso. E assim, né, o que conhecemos, né, moralmente a Igreja estava em decadência, a Igreja romana. Ela preocupava-se mais com as questões políticas e econômicas do que com as questões religiosas. Então, a gente vê muita interação, né, de bispos, do modo geral, envolvido com os reis, envolvido com os condes, duques, e querendo, de alguma maneira, a Igreja queria estar envolvida. E, é claro, o foco da Igreja Católica era sempre a questão de terras. Então, por isso, havia todas essas articulações, né? E para aumentar ainda mais as suas riquezas, a Igreja recorria a esse subterfúgio, né? Como, por exemplo, a venda de cargos eclesiásticos, né? Venda de relíquias, principalmente a venda das famosas indulgências, que foram a causa imediata da crítica de Lutero. Lutero não aceitava mais isso. Lutero, ele tem a sua formação, nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso, aqui é um pano de fundo para você entender naqueles dias como é que aconteceu a reforma e os pontos a serem avaliados. Dessa maneira, o papado, ele garantia que cada cristão pecador poderia comprar o perdão da igreja. Bastava ele lá dar uma terra, uma propriedade, uma escritura, e ele comprava, então, o seu perdão, né? E isso aqui, é claro que nós estamos falando de indulgência. A venda do perdão nada mais é do que a venda de indulgências. E assim, então, né, esse papado tinha essa questão de favorecer as pessoas que tinham dinheiro. Os pobres não era possível acontecer com os pobres. Então, é uma coisa bastante complicada. A formação das monarquias nacionais trouxe assim um sentimento de nacionalidade, né, daquelas pessoas que habitavam naquela mesma região, né, o sentimento desconhecido dessa Europa feudal que tinha nesses dias, né, e esse fato motivou o declínio da autoridade papal, pois o rei e a nação passaram a ser mais importantes. Então, nós vemos isso acontecendo nessa época em que o rei era mais importante do que o Papa naquele local. E o Papa estava subordinado ao rei, né? E por conta dessa época do que estava acontecendo. Outro fator muito importante ligado ao anterior foi a ascensão da burguesia. E essa burguesia são aqueles empreendedores, são aquelas pessoas que querem trabalhar, mas querem ganhar o seu salário, o seu dinheiro, querem ter lucro, né? Que, além do papel decisivo que representou na formação das monarquias nacionais e no pensamento humanista, foi fundamental a reforma religiosa. Então, estamos caminhando em algo que a ideologia católica, né, a única forma da riqueza era a terra. A Igreja Católica ela é proprietária de muito. O dinheiro, o comércio e as atividades bancárias eram práticas pecaminosas, condenadas pela Igreja. Então, o que temos é a ideia de trabalhar pela obtenção de lucro, que é a essência do capital. Isso era pecado. A Igreja Católica taxava isso como pecado. E isso foi somando esses valores, esses problemas, né? E a burguesia precisava, portanto, de uma nova religião. Essa religião não servia mais, porque ela não permitia, colocava isso como pecado, né? Que justificasse seu amor pelo dinheiro e incentivasse atividades ligadas ao comércio. Então, o que está acontecendo? Então, temos uma Europa em efervescência, ela fervendo por várias formas. Então, começa na Alemanha, né, essa reforma no século XVI,
para ser mais exato, em outubro de 1517. Não, é uma data que se comemora, mas não é a data da reforma. Essa data de 31 de outubro de 1517 é a data que Lutero fixou as 95 teses nos portões, as portas da Catedral de Wittenberg. E ele fixou isso lá, e então, nessa data. Então, comemoramos o princípio, o início. O que deveria ser entendido por nós é que seria o início da reforma. A nobreza era tão independente que cunhava moedas, né, e fazia justiça e recolhia impostos de sua propriedade. Então, temos vários focos feudais que tinham os seus condes, duques e etc., e eles cunhavam nas moedas a sua própria face. Então, era para quando se olhava lá, sabia aquela moeda era pertencente ao feudo daquele governante. E assim, então, temos coisas que estão acontecendo, né, para completar a sua riqueza, saqueava nas rotas comerciais, expropriando mercadores, camponeses. Então, a burguesia alemã, comparada a dos países europeus, eles eram débeis. Os comerciantes e banqueiros mais poderosos, eles faziam o quê? Estabeleciam-se no sul, à margem do Reno, do rio Reno e do rio Danúbio, por onde passavam as principais rotas comerciais. Eles estavam querendo fazer negócios. E as atividades econômicas da região eram exportação de vidro, de metais, a indústria do papel começando a todo vapor, né? E o setor mais forte da burguesia era o usuário. Então, a pessoa que comprava aquilo que eles produziam. Então, é algo para a gente pensar um pouquinho o que estava acontecendo na Europa, né? E quem se opunha à igreja na Alemanha? A igreja católica alemã era muito rica por conta disso, separadas em feudos, né? A burguesia está chegando, como eu falei. Então, mas a organização, você tem, por exemplo, na Alemanha, um rei que é rei sobre todos esses feudos. E esses feudos, cada um tem o seu comando e a sua forma. Então, era uma igreja muito, muito rica, a igreja da Alemanha, porque os senhores feudais, eles davam terras e outras coisas para que a igreja católica pudesse fazer as coisas. Mas a igreja sempre junto com a política, aí, nessa situação. Os maiores domínios, eles estavam nas margens do Reno, e era chamada de caminhos do clero. Eram também esses territórios alemães que mais impostos rendiam à igreja. A igreja cobrava impostos disso. Então, é algo muito interessante, porque a igreja sempre está associada a tudo que estivesse ligado ao feudalismo. Então, para a igreja, o feudalismo era muito importante. Então, você vê uma tensão política muito forte acontecendo nesses dias. E, por isso, a burguesia via a igreja como inimiga, porque eram aquelas pessoas que estavam emergindo e trabalhando, querendo trabalhar e querendo ganhar, porque uma posição, alguma coisa assim, nessa época você vê os senhores feudais eram os nobres, e eles continuavam, pai e filho, e vai seguindo assim. Agora, os burgueses são aqueles que começaram a querer ganhar com o seu trabalho, crescendo, então, para poder chegar lá. Então, é uma administração diferente da outra, né? Os anseios eram por uma igreja que gastasse menos, né? E que absorvesse menos impostos e, principalmente, que não condenasse a prática de ganhar dinheiro. Então, eram essas questões muito tensas que estavam acontecendo. Os senhores feudais alemães estavam muito interessados nas imensas propriedades da igreja e do clero alemão. Eles estavam de olho, porque foram dadas muitas terras e eles estão interessados nessas terras. Os pobres identificavam a igreja como um sistema que os oprimia. E o feudalismo, né? Isso porque ela representava mais
um senhor feudal a quem devia o imposto. Então, quer dizer, a própria igreja era caracterizada como um feudo também, porque ela cobrava impostos daqueles pobres que tinham que pagar para criar galinha. Vamos brincar um pouco, né, com uma coisa séria. Você cria galinha, você tem que pagar imposto para a igreja. Então, era assim que funcionava. E veja lá, às vésperas da reforma, a luta de classes política, né, acabou assumindo uma forma religiosa, quer dizer, houve uma mistura tanto da política como a religião. Então, a reforma protestante que Lutero se empenha em fazer a seguir, ela é estritamente hermenêutica, ela tem essa classificação que eu dou aqui, né, uma reforma que acontece na igreja por questões hermenêuticas e não diferente disso. Aí você vai caminhar um pouquinho mais e vai entender, o reformador Martinho Lutero, ele nasce em 1483 e morre em 1546. Ele foi um sacerdote alemão, principal personagem da reforma protestante, que foi realizada no século XVI. E aí, então, essa era a foto mais próxima de um quadro, é claro, que foi pintado, né? Mas temos como uma foto hoje mais próxima de como era Martinho Lutero. E temos aí, Martinho Lutero, ele nasce na Turíngia, na Alemanha, no dia 10 de novembro de 1483. E ele, né, com 18 anos, olha a trajetória de vida de Martinho Lutero. Ele, com 18 anos, em 1501, ele vai para a universidade para cursar Direito, a Universidade de Erfurt. E dia 7 de janeiro de 1505, ele conclui um mestrado em artes. Mas no verão de 1505, desiste da carreira para entrar no mosteiro agostiniano de Erfurt. Agora, veja só, mosteiro agostiniano é a linha que vem dentro da Igreja Católica. E ele começa a fazer esse seminário. E lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, o que ele conclui? Que a humanidade é pecadora por natureza e que Jesus, peregrinações, sacramentos ou mesmo intercessões de padres e santos não têm qualquer efeito para a redenção dos homens. Olha o estudo que ele estava fazendo naqueles dias. Ideias essas contrárias às pregadas na Igreja Católica. Então, o que você vê, né, é completamente diferente daquilo que estava sendo ensinado na Igreja Católica naqueles dias. Em 1507, ele é ordenado sacerdote. Ele estuda teologia de acordo com o programa do mosteiro, que vem da ideia de Agostinho, lá do século IV. Em 1512, ele torna-se doutor em teologia. Em 1512, você vê que uma pessoa que não parava de estudar e passou a ocupar uma cátedra, quer dizer, em leitura em Bíblia. Isso aqui quer dizer, ele tinha uma matéria que era dele, como doutor de teologia, o nome da matéria era Leitura na Bíblia, que ele lecionava na Universidade de Wittenberg. Então, esse é o Lutero que a gente fala, né? Em 1513 a 1517, Lutero trabalha no anonimato, ensinando, pregando e debatendo. Ele fazia isso com muita veemência nesse período, e aí o que ocorre nesse instante, veja as coisas que ele faz, né? E é possível a gente, aqueles que quiserem comprar livros a respeito disso, é possível a gente ter esses livros que ele escreveu. Né? Durante esses anos, ele faz preleções sobre Salmos, né? Entre 1513 e 1515, ele escreve um comentário sobre Romanos, em 1516 ele escreve isso. Esse comentário de Romanos que ele escreve é o comentário que estava sendo lido lá na igreja, lá na Inglaterra, quando Wesley ouviu o comentário e ele se converte. É esse comentário aqui que estamos falando. Ele escreveu um comentário de Gálatas,
né, de 1517, e também de Hebreus, de 17, 18, e foi preservado pelos alunos e por suas próprias notas, né, notas que ele faz sobre isso daí. Ele era um monge agostiniano. É claro que nas suas bases são apoiadas em Agostinho. E eu não sei se você sabe ou não, Agostinho, hoje a gente chama de Igreja Arminiana, né? Mas Agostinho, ele foi o primeiro a escrever sobre livre-arbítrio. E é ele que trabalha essa questão de livre-arbítrio, dessa estrutura toda. E não como se pensa em que acontece com Armínio, já na época da Reforma. Não, é Agostinho que trata disso. E, seguindo em frente, né, a história tem muita coisa maravilhosa para a gente ver. Né? Com esses estudos e a sua base agostiniana, Lutero está pronto para a reforma. Ele conhecia tanto a Bíblia, de tanto lecionar, né, leitura Bíblia, ele fazia algo que estava criando uma estrutura. Ele estava criando as suas próprias bases, né, para toda a reforma que foi estritamente hermenêutica. Quando eu falo hermenêutica, eu estou falando de interpretação de texto. E é claro que a interpretação da Bíblia, por eles naqueles dias, principalmente aqui estamos falando de Lutero, a interpretação da Bíblia era diferente da interpretação da Igreja Católica, daquilo que o Papa determinava. Então, aquilo tinha muita coisa diferente do que a Escritura falava. Então, é por isso que é estritamente hermenêutica, é uma questão da interpretação correta das Escrituras. E aí vem aqui o que eu já falei, né? Em 31 de outubro de 1517, ele fixa lá as 95 teses na Catedral de Wittenberg. E, seguindo um pouco adiante, né, vem a Batalha da Reforma. Você vê, em 1517, ele fixa essas teses lá na catedral e começa-se a discussão. Então, ele começa a trabalhar com panfletos. Precisamos lembrar que, em 1488, Gutenberg ele cria a primeira imprensa que começa a fazer a gráfica da Bíblia. E o primeiro livro que ele imprime, em 1488, foi a Bíblia como ele tinha naquele momento lá. É claro que era um livro enorme, né, por essas questões todas, mas começa aí. Então, ele começa a usar panfletos para dissuadir as ideias, aqui espalhar as ideias e falar aquilo que ele estava pensando. Em 1518, você vê que já passou de 17, que foi aquilo que eu disse que foi a fixação das teses lá no portão da Catedral de Wittenberg. Em 1518, a Cúria Romana tenta, por intermédio do cardeal Cajetano, obrigar Lutero a retratar em Augsburgo. Eles queriam que ele se retratasse dessa guerra que ele estava fazendo com panfleto, espalhando para todo lado aquilo que eram as ideias dele como reforma, que eram sustentadas pelas suas 95 teses. E aí temos, então, algumas coisas assim. Ó. Em 1519, em Leipzig, aconteceu o debate teológico entre o teólogo romano John Eck e Lutero, sem vantagem para nenhum dos lados. Eu costumo dizer, meu amado, minha amada, que discussão de religião não converte ninguém. É só uma mera discussão e não tem propósito, porque, olha, você vê aqui dois teólogos discutindo, cada um, é claro, o romano aqui puxando para o lado da Igreja Católica, e não houve vantagem nenhuma. Não teve, não aconteceu nada. Então, a chave para a teologia da Reforma de Lutero, ela acontece entre 1518 e 19, com a sua descoberta na interpretação do Salmo 30, na Vulgata. A Vulgata é a Bíblia que foi traduzida por Jerônimo em latim. Então, quando se fala de Vulgata, nós estamos falando da Bíblia em latim. E aqui na Vulgata estava In tua justitia libera-me.
né? E que associa com Romano 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Então, a tua justiça me libera da tua justiça, né? E é isso que a Vulgata trata dessa maneira. E vemos agora um pouco mais, em 3 de janeiro de 1521, o Papa Leão X excomungava o teólogo Martinho Lutero. Então, essa data de 1521, eu tenho ela como a data que concluiu-se a reforma com a expulsão de Lutero da Igreja Católica. E é claro que o que está acontecendo aqui é o seguinte: Lutero, quando é expulso, ele tinha muitas pessoas que o seguiam, e ele passa, então, agora com essa ideia de pregar isso, aqueles que eram que estavam procurando alguma maneira para fazer, que não eram senhores feudais, mas eram os burgueses. Estes, então, encontram em Lutero uma possibilidade aí de segui-lo e ter uma religião. Então, aí começa. Lutero, em momento nenhum, ele quis dividir a Igreja Católica. Em momento nenhum ele quis. Ele fez tudo o possível para reformar, para adequar a igreja àquilo que a Bíblia falava. Mas isso não aconteceu. Então, ele foi expulso. E quando foi expulso, ele começa a pregar, ainda do mesmo jeito, da mesma forma, e pessoas começam a vir, então começa a surgir essa igreja. Então, podemos chamar isso de... Foi esse momento em que a igreja, pelo que a Igreja Católica fez com ele, acaba aí num clímax, né, desse conflito de visões cristã, que acabaria numa das mais importantes cisões do cristianismo. Até então, o cristianismo era um só. Agora, o cristianismo está dividido em duas partes, protestante e católica. Então, temos aqui, em Worms, em abril de 521, com a presença do imperador Carlos V, Lutero foi intimado a retratar-se. Mas, após os debates, foi impossível para ele se retratar. Ele não se retrata. E ele está seguindo fora disso. Você vê que em janeiro ele foi expulso, em abril eles estão querendo, né, usando o imperador para fazer isso, para intimidá-lo, mas ele está seguindo em frente. E aí temos, por exemplo, uma noção da teologia de Lutero, para você poder compreender o que é que ele estava tratando, pelo que ele estava brigando, pelo que ele estava discutindo naqueles dias. A interpretação das Escrituras, né? Isso como ele vê isso aqui. A autoridade das Escrituras, palavra de Deus, a autoridade está ali, nas Escrituras. É a palavra de Deus que é a autoridade, não a igreja. Cristo é o centro da Bíblia e a Escritura deve ser entendida a favor de Cristo. Ainda temos, né? Sem fé é impossível entender a palavra de Deus. Olha o que Lutero já fez nesses dias. Ele está dizendo aqui, sem fé é impossível. Sabe aquela situação que nós não conseguimos compreender o que estamos lendo da palavra do Senhor. E nós precisamos, para compreender, precisamos de ter fé. E quando a gente tem fé, o Espírito nos ajuda a compreender a palavra do Senhor. E assim, né, a lei, né, o segundo ponto, né, da teologia que estamos tratando aqui, a lei e o evangelho, penitência evangélica. Por exemplo, a dialética de Lutero era a divisão adequada de lei e evangelho. Esta é a arte mais elevada do cristão. Precisamos compreender adequadamente o que é lei e o que é evangelho. O segundo ponto aqui para olhar isso, sem lei, perder-se-ia o sentido do evangelho. Então, não posso dizer que o evangelho ele é superior à lei ou qualquer coisa assim. O evangelho, ele endossa a lei.
Então é isso que ele está dizendo aqui. Sem lei perder-se-ia o sentido do evangelho. Né? Ainda, como pregar perdão de pecados sem lei? Como você vai pregar perdão de pecado sem lei? Que revela o pecado e acusa a consciência. É impossível. Né? E seguindo adiante aí, ó, visto que ninguém será justificado, isso é o que está escrito em Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Não adianta você fazer obras e obras e obras para ser justificado, que isso não resolve nada. A razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Isso é o que está escrito em Romanos. Agora, veja lá, lei e evangelho caracterizam duas espécies de pregação que agem simultaneamente, né? As duas coisas precisam ser entendidas. A lei acusa e julga, enquanto o evangelho suscita a fé no coração, assim recria o homem para que possa amar a Deus e a seu próximo. Então, as duas coisas precisam ser trabalhadas. Deus, ele é justo, e foi justo, e continua sendo justo, e será sempre justo. Então, essas coisas precisam funcionar desta forma. O arrependimento, no sentido neotestamentário, é metanoia. Metanoia, a palavra grega aqui é metanoia. Não é uma penitência temporária. Não é algo assim como se fazia na Igreja Católica, como o sistema católico romano, que afirma, né, mais uma conversão que dura a vida inteira. Esta é a tese número 1 daquelas que foram fixadas lá. E é muito, muito interessante, porque aí vem outro ponto aqui disso que estamos tratando, que o perdão de pecados não depende do mérito da contrição, ou seja, não depende de que você está se punindo ou de que você está fazendo. O mérito não é essa contrição. Ele é concedido ao fiel exclusivamente por causa da misericórdia de Cristo. É totalmente diferente. Não é aquela história. Eu lembro lá atrás, né, que existia a ideia de palmatória, existia a ideia de colocar milho e ficar de joelho no chão, é como se estivesse se punindo por conta de pecados. Eu lembro de algumas coisas assim que existiam. Né? A doutrina da justificação, como é que ela é? Né? E o Lutero, ele dá duas espécies de justiça, a externa e a interna. Né? E assim, o que eu tenho? A externa é a justiça civil de qualquer lugar onde você estiver. Lida com o homem na sociedade e a sua conduta, justo ou injusto. E a outra é a interna. A interna consiste na pureza e na perfeição do coração, adquirida pelo sofrimento de Cristo e atribuída ao homem pela fé, independente de qualquer mérito. Então, o que eu recebo não é porque eu tenho mérito, não é porque eu estudei, não é porque nada disso. É simplesmente por causa da questão da fé, independente de qualquer coisa dessa forma. Então, seguindo adiante um pouco mais, essa justificação ocorre quando o homem se humilha diante de Deus e reconhece que é um pecador e clama por misericórdia e graça de Deus. É isso que ele faz. Cristo torna-se sua justiça e sua justificação, seu livramento. É isso que ele acaba fazendo. Esta é a justiça interna. Justitia ab intra ex fide ex gratia. É como Paulo disse, né, da justiça interna. Agora, veja lá. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. O homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Romanos 3:28. Então, você vê que Lutero ele está bem adequado àquilo que está escrito nas Escrituras. Sobre o ponto da antropologia, estamos tentando conhecer um pouquinho, apenas um pouco, sobre a teologia de Lutero. Então, veja a antropologia. Antropologia, para aqueles que não sabem, antropo
Aqui, uma divisão: antropo é homem, logia é estudo. E quando eu uno, por exemplo, antropologia, né, então eu estou falando de estudo do homem de Lutero. Como Lutero via o homem. Essa é a melhor maneira para compreender. O conceito do totus homo é o homem como um todo, né? Então você pensa no homem um ser completo. E como é esse ser? Né? Um ser. Nós vemos no Novo Testamento que nós somos corpo, alma e espírito. É isso que ele está falando do totus homo. É muito interessante entendermos estes conceitos que estão no Novo Testamento. O pecado original não é apenas a ausência da semelhança original com Deus, é a forma concreta de corrupção que imprime a sua marca no homem inteiro. Então, isso é o que o pecado original faz dentro dessa ideia da teologia de Lutero. E mais à frente um pouco, a corrupção do pecado, né, é congênita e transmitida de geração em geração, por propagação natural e, portanto, está presente antes de qualquer experiência ou expressão consciente da vontade. É um mal oculto, ou seja, malum absconditum. É assim que Lutero vê estas coisas, né? O livre-arbítrio, por exemplo, que é o que ele aprendeu com o nosso monge mais antigo, Agostinho, né? Ele trabalha lá com respeito à salvação, né? Bem-aventurança eterna, o homem está completamente sem livre-arbítrio. Veja lá, vou rever, livre-arbítrio, né? Com respeito à salvação ou bem-aventurança eterna, o homem está completamente sem livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio para a questão da salvação. É qualidade inteiramente divina, que só pode ser atribuída a Deus. Ele via, então, que o homem não tem participação nenhuma na salvação. E ele está falando dessa ideia do livre-arbítrio aqui, ele trabalha essa questão. Você tem livre-arbítrio para você pecar, mas para a salvação você não pode escolher ser salvo. Isso é heresia. Então, temos que continuar aqui. Vamos em frente. Rejeita a opinião de Erasmo, que consiste em afirmar que o homem tem a capacidade de aceitar ou rejeitar a graça de Deus. Ele rejeita por completo isso, né? E Erasmo, de Roterdã, que fala essas coisas, e a doutrina da graça e predestinação. Como é isso para o nosso Lutero? Ele entendia a graça como seu sentido literal. Significava o favor de Deus ou o amor de Deus ativo em benefício da salvação dos homens. Isso é o que ele está dando como um entendimento da graça. E a ideia de predestinação de Lutero é complexa, é a relação entre a graça e a onipotência, contida no seu livro De Servo a Arbítrio. O livro se chama De Servo e Arbítrio. E Deus é quem faz tudo em tudo, impele para que tudo aconteça, tanto bem como mal. É assim que ele pensa. Para um estudo mais amplo, se queremos estudar mais sobre a teologia de Lutero, nós precisamos pegar as 95 teses e estudá-la. Fizemos aqui um pequeno insight, um pequeno estudo do começo. Se você ficar animado e se quiser se esforçar, então você pode dar sequência nesses estudos da 95 teses. Então, temos uma cronologia que eu quero passar para você de acontecimentos, de como essas coisas aconteceram. Nós temos em 1514, o Papa Leão X, ele lança indulgências especiais. A Igreja Católica, eles não trabalhavam com dízimo,
Para eles, tudo era terra. Só que a igreja precisa de dinheiro para pagar as coisas, as contas e assim por diante. Então, como eles faziam? Eles foram criando coisas para que pudesse conseguir dinheiro e, então, para poder financiar essa construção da Basílica de São Pedro lá em Roma. Então, ele lança indulgências especiais, que são destinadas a financiar, né, essa construção lá, que demorou muito tempo. Em 1516, nós temos o Concílio de Latrão. E aqui tem uma frase que eu me recordo muito bem, que Lutero ele foi para lá. Você vê aqui, está 1514, ele foi para lá para ver. E quando ele chega lá, ele vê aquela construção enorme, ele vê os padres parados na frente, fila de pessoas querendo colocar a sua moedinha lá, e a frase que está registrada na história é essa: quando tilintar uma moeda no cofre da igreja, uma alma será libertada do purgatório. Então, aquelas pessoas que tinham várias situações com pessoas que estavam no purgatório, estavam lá sofrendo, então era o momento de aliviar. Isso foi criado pelo Papa Leão X. Então, veja você como as coisas são, né? A maneira de entrar dinheiro e o que ele fez, criando, e o povo se submetia a isso, como hoje ainda se submete a muita coisa. Em 1516, tivemos o Concílio de Latrão. Em 1517, o Papa Leão X, ele amplia as indulgências destinadas a financiar a construção de São Pedro em Roma. Quer dizer, aqui ele lança, aqui ele continua, e você vê que o propósito era levantar dinheiro, porque precisava. E 31/10, Lutero prega as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. 1520, bula papal, Exsurgit Domini, excomunga Lutero, né? E Lutero responde com a carta aberta à nobreza cristã na nação alemã sobre a reforma do Estado cristão. Então, temos essa discussão toda travada através de cartas e ordens e outras coisas. Em 1521 vem a Dieta de Worms e a excomunhão definitiva de Lutero. Ele é excomungado aqui, e a partir daí então começa uma igreja com Lutero e que segue os princípios protestantes. De 22 a 23 temos uma rebelião de cavaleiros na Alemanha. Em 24, Erasmo, de libero arbítrio, trabalha com essa questão. Em 25, Lutero, de servo arbítrio, é o que rebate a Erasmo naquilo que ele falou, porque aqui ele está dizendo que havia liberdade de arbítrio, né? E aqui o que Lutero diz é que o arbítrio está submetido na questão da salvação. É nessa questão que estamos falando. Então, veja aí, em 1524, 25, a guerra camponesa na Alemanha, né? Lutero escreve contra as turbas de camponeses, assassinos e saqueadores. Estavam em guerra. 34, temos a supremacia. A igreja na Inglaterra é submetida à autoridade de Henrique VII. Ele colocou o bispo fora de questão e agora ele é a autoridade máxima. E em agosto de 34, Inácio de Loyola cria a Companhia de Jesus no pontificado de Paulo III. Essa companhia é aquela que vai estar sempre envolvida com a questão do descobrimento do Brasil e os padres que vinham para cá. Então, há um envolvimento muito grande com essas coisas. Em 1534, 39, venda dos mosteiros e as suas terras à nobreza e à burguesia inglesa. Então, você vê que a burguesia ela não está acontecendo só na Alemanha, ela acontece na Europa como um todo. E vem crescendo esse movimento. Em 36, Erasmo morre
e a instituição da religião cristã de Calvino, né? Com a morte dele, a instituição da religião cristã de Calvino. Então, Calvino começa a aparecer aqui, já bem depois de Lutero, né? E 1545 temos o Concílio de Trento, 46 nós temos a morte de Lutero, né? E de 53 a 58, a Maria Tudor tem uma reação católica na Inglaterra. E essa é a questão também, né, que a gente vê o encerramento do Concílio de Trento, que foi em 1563. Né? E com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que eu tenha trazido para você alguns conhecimentos, algum entendimento sobre toda essa questão histórica. É claro que tem muita coisa a mais, mas não dá o tempo suficiente para a gente tratar de todos esses assuntos. Então, vamos conversando, vamos aprendendo e espero que tenha sido muito bom para você conhecer um pouquinho da história verdadeira, né, da reforma e seus pontos cruciais e assim por diante. Que você possa ter um ótimo dia, que o Senhor possa te abençoar nesse dia e que isso, né, seja algo interessante para você discutir com a sua família na sua casa, né, ao redor da mesa, lembrar um pouquinho da nossa história, da história das igrejas que seguem a linha protestante, saber como é que isso aconteceu, de que maneira foi. Então, sempre é bom conversar sobre o assunto depois, discutir. Isso ajuda a fixar a história na nossa mente. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E, Senhor, traz uma bênção especial sobre a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, que isso seja para honra e glória do teu nome, Pai. Abençoa cada casa, cada lar, cada família, e que o Senhor esteja, Senhor, em cada uma dessas casas e abençoa esse aniversário, mais um aniversário da reforma, e que isso as pessoas possam entender e compreender essa história da reforma, Pai. Obrigado por tudo, fala no nosso coração e abençoa este dia, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus o abençoe. Até mais.